E, com muita honra, nós iniciamos as apresentações do nosso simpósio, convidando para que venha ao palco o senhor Benedito Braga, presidente do Conselho Mundial da Água e o sempre secretário de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor secretário de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, doutor Ricardo Borsari, na pessoa de quem cumprimento as demais autoridades aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores, queridos amigos. Eu gostaria de iniciar expressando em nome do Conselho Mundial da Água o mais profundo agradecimento à Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, à Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, por terem me convidado para fazer esse discurso de abertura deste importante simpósio, e especialmente estando aqui em casa, nessa bela e hospitaleira cidade de São Paulo. De fato, não há assunto mais importante para mim do que a garantia da segurança hídrica para as populações, para o meio ambiente e para a produtividade econômica. Ninguém conhece melhor esse assunto do que nós. Aqui em São Paulo, onde recentemente enfrentamos uma crise hídrica desde o início dos registros históricos. A seca em São Paulo é apenas um dos exemplos de todo o mundo que ressaltam as consequências sociais e econômicas da escassez de água. De fato, estamos enfrentando múltiplas crises. Uma crise urbana, uma crise de alimentos, uma crise de energia, uma crise climática. Todas estas crises estão profundamente interligadas com a água. Essas crises ameaçam a segurança de nossos recursos hídricos, nosso acesso à água potável e nossa capacidade de disponibilizá-la para todas as comunidades e para todos os setores das atividades humanas. Nossa presença aqui hoje é para compartilhar experiências e exemplos de sucesso para renovar o nosso entendimento em termos da gestão sustentável da água e como a reutilização da água pode ser parte desta equação. Por que a segurança hídrica é tão importante? Temos apenas que considerar que o acesso à água e ao saneamento melhorou a vida de muitos e os meios de subsistência de bilhões de pessoas desde 1990 e continuará a fazê-lo à medida que se progride na consecução da Agenda 2030. Tenho certeza absoluta de que a água é o fio condutor para tornar o mundo um lugar melhor. Como o fio que conecta o bem-estar social, econômico, ecológico, a água é muito mais a solução do que um problema. A água é a base sobre a qual podemos construir a realização de todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Ao invés de focar em problemas relacionados à água, penso que poderíamos fazer algumas questões fundamentais aqui. Como os recursos hídricos podem ser aproveitados e gerenciados para promover o desenvolvimento global e a prosperidade? E como isso pode ser feito para que nosso ambiente natural seja menos impactado e os benefícios sejam compartilhados entre todas as pessoas que vivem numa mesma bacia hidrográfica? Apesar de muito progresso, os sérios desafios relacionados à água ainda ameaçam o desenvolvimento e a prosperidade de muitas pessoas ao redor do mundo. Há um acesso profundamente desigual à água potável e ao saneamento, uma crescente demanda por alimentos, uma necessidade cada vez maior de energia limpa e uma constante ameaça de inundações e secas. Hoje, 40% da população mundial vive em bacias hidrográficas com estresse hídrico. Em 2050, estima-se que 240
milhões de pessoas não tenham acesso à água potável e 1,4 bilhão sem acesso ao saneamento básico. Os processos iniciados com a definição dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável mostraram a necessidade de se pensar estrategicamente e de forma integrada, como o tema da água é alavancado para alcançar nossa agenda do desenvolvimento global. Uma abordagem baseada em sistemas permitiria a consideração de soluções de gestão da água no contexto de um mais amplo de desenvolvimento sustentável e todo o sistema hídrico, desde as cordilheiras até os recifes, diferenciando várias qualidades da água para diversos fins, mantendo-se consciente dos impactos a montante e a jusante. Tal abordagem pode levar a eficiências significativas no gerenciamento de sistemas de recursos hídricos. Assegurar a segurança de nossos recursos hídricos exige uma mudança de status quo para um sistema inovador que seja capaz de compreender e avaliar como diferentes variáveis naturais, diretrizes normativas e políticas interagem e afetam umas às outras. De fato, a segurança hídrica não é apenas determinada pela quantidade de água disponível em uma área, ela também é determinada por instituições robustas, estruturas legais e regulatórias apropriadas e instrumentos de política e recursos financeiros. Gostaria de enfatizar que o business as usual não alcançará a segurança hídrica no contexto atual. Os desafios que enfrentamos para o desenvolvimento sustentável e a prosperidade são sobre a alocação apropriada entre setores, uso eficiente dos recursos, investimento para o futuro e inovações, incluindo a reciclagem e a reutilização da água. O desenvolvimento e a gestão da água e do saneamento é um pré-requisito para reduzir a pobreza e garantir boa saúde e segurança alimentar das populações. Esse desenvolvimento permite e fortalece os resultados para garantir o acesso à energia de baixo custo, a industrialização inclusiva e tornar as cidades mais seguras e resilientes. O gerenciamento adequado de nossos recursos hídricos ajuda a construir a paz e a segurança para as comunidades e os países, e é vital para a conservação de nossas zonas costeiras, oceanos, ecossistemas terrestres, e é fundamental na adaptação para a variabilidade e a mudança climática. O desenvolvimento sustentável, que cumpre essas múltiplas ambições, é inimaginável sem uma boa gestão da água. Além disso, é importante ter em mente que os custos da melhoria da gestão de águas residuais são geralmente superados pelos benefícios em termos da saúde humana, do desenvolvimento socioeconômico e da sustentabilidade ambiental. Hoje, os gestores de recursos hídricos são solicitados a fazer o gerenciamento de riscos. Sua responsabilidade envolve o gerenciamento de suprimentos incertos para atender a demandas incertas e em rápida mudança, equilibrando prioridades ecológicas em constante mudança também, compostas por valores econômicos e sociais. Acima de tudo, o aumento das populações urbanas e o crescimento demográfico aumentaram a pressão para atender às demandas de água, energia e alimentos de populações crescentes, com expectativas de vida e demandas mais elevadas. A água está se tornando mais escassa e mais poluída. Sua gestão, governança e desenvolvimento dependem cada vez mais de decisões coordenadas a serem tomadas em outros setores, mas que têm enormes efeitos sobre os recursos hídricos. Além disso, a variabilidade e mudança do clima estão criando incerteza ainda maior. Todos esses fatores levaram os tomadores de decisão a olhar
para a água através das lentes dos riscos e da segurança. Como segurança hídrica é percebida de forma diferente em diferentes lugares, o Conselho Mundial da Água, em parceria com o governo da China, lançou um livro durante o 8º Fórum Mundial da Água em Brasília, ilustrando exemplos de segurança hídrica em diferentes países, como uma ferramenta de compartilhamento de conhecimento para formadores de políticas públicas. Como todos aqui presentes concordarão, os desafios para se alcançar a segurança hídrica continuam aumentando. O cenário de tempestade perfeita desenvolvido por John Beddington, antigo conselheiro científico e chefe do governo britânico, sugere que até 2030 o mundo precisará produzir 50% a mais de alimentos e energia, juntamente com um aumento de 30% de uso de nossa água doce, enquanto mitiga as causas e se adapta às mudanças climáticas. Essa situação exige o uso da água de maneira mais inteligente e a complementação de sua disponibilidade por diversos meios. Como as cidades do mundo devem continuar crescendo em mais de 2 bilhões de pessoas até 2030, as demandas por água e energia nessas áreas aumentarão drasticamente. Projeções mostram que essas demandas podem exceder as disponibilidades em mais de 40%, e 63% das cidades antevêem riscos no abastecimento de água potável. Um grande desafio nas próximas 2 décadas será a gestão dos recursos hídricos urbanos, em particular, a limpeza de nossos rios urbanos, a melhoria da reciclagem de água residual e a necessidade de reutilização da água para fins industriais e domésticos. Como veremos hoje, as oportunidades de reutilização e reciclagem da água em ambientes industriais e domésticos têm grande potencial para responder à demanda de água em ambientes com estresse hídrico. O esgoto tratado de forma segura é uma fonte sustentável e acessível de água, energia, nutrientes e outros materiais recuperáveis. Pode ser usado para reduzir o consumo doméstico, mas também para outros fins, como a irrigação. Os agricultores estão cada vez mais reconhecendo que a reutilização segura de efluentes é uma fonte valiosa de água e nutrientes, contribuindo para a segurança hídrica e alimentar e para a melhoria do sustento em áreas áridas. Estima-se que o esgoto está atualmente sendo usado para irrigar de 2% a 7% das terras agrícolas do mundo, com a China na liderança. Além disso, a reciclagem industrial da água pode economizar significativamente mais recursos, aliviando a pressão sobre os recursos naturais e aumentando a disponibilidade de vazões ecológicas. A quantidade de efluentes industriais deverá dobrar até 2025. Em alguns locais, como Singapura e Namíbia, as águas residuais recebem um tratamento superior e são utilizadas indiretamente para suplementar as fontes de água que eventualmente serão usadas para fornecer água potável. De fato, Singapura iniciou o reuso de água há muitos anos para diminuir sua dependência de recursos hídricos transfronteiriços vindo da Malásia. Na Jordânia, onde o uso planejado de águas residuais tem sido promovido desde 1977, 90% das águas residuais tratadas estão sendo usadas para irrigação. Em Israel, as águas residuais tratadas são responsáveis por 40% de toda a água usada para irrigação. Aqui, no estado de São Paulo, temos pensado em maneiras de recuperar e reciclar a água do Pinheiros, do Tietê, como uma alternativa viável e acessível que pode ser disponibilizada durante períodos de extrema escassez hídrica.
O reuso de águas residuais pode desempenhar um papel muito importante no contexto de uma economia circular e de um futuro sustentável da água. No entanto, existe a necessidade de se superar a percepção negativa do público e o viés cultural sobre possíveis efeitos ambientais e de saúde do reuso da água. A fim de reduzir a percepção negativa do público, a Companhia de Águas de Singapura reforçou suas iniciativas de comunicação, educação e sensibilização da comunidade, incluindo a criação de um videojogo, resultando numa maior aceitação social em relação ao reuso potável indireto. O tratamento de águas residuais não deve ser um fardo, mas sim um recurso. As oportunidades falam por si. 80% das águas residuais são liberadas no meio ambiente sem tratamento adequado. Recuperar esse recurso também protegeria o meio ambiente. Águas residuais são 99% de água, oferecendo um enorme recurso. Para alguns dos principais rios dos Estados Unidos, estima-se que a água tenha sido reutilizada 20 vezes antes de chegar ao mar. As águas residuais contêm recursos valiosos e retiráveis, como o nitrogênio, o fósforo, que se prevê escasso ou exaurido nas próximas décadas. Aproximadamente 22% da demanda global por fósforo poderia ser satisfeita com a reciclagem de efluentes, criando novas oportunidades de geração de renda e serviços de saneamento financeiramente viáveis. Por conseguinte, prevê-se que o mercado das tecnologias de tratamento de águas industriais aumente até 50% em 2020. Como mencionei antes, a escassez de água não é apenas o resultado de uma falta natural de recurso, mas também da gestão inadequada dos recursos hídricos disponíveis. As barreiras ao reuso de águas residuais são muitas vezes econômicas e regulatórias, e não técnicas. Portanto, a questão de vontade política e governança devem ser devidamente consideradas. Construir um compromisso político em todos os níveis para o tema da água é um dos princípios fundadores do Conselho Mundial da Água. Esse é um meio de catalisar mudanças positivas para todas as dimensões da gestão e do uso da água. Nossa dedicação em fomentar a vontade política é mais do que clara, mesmo que não exista uma abordagem única. Cada nação tem seu próprio conjunto de circunstâncias físicas, sociais, econômicas, políticas e ambientais que determinarão seu caminho em direção à segurança e à sustentabilidade da água. A superação dos desafios da segurança hídrica exigirá a liderança dos mais altos níveis de governo e a participação ativa do setor privado e das comunidades. Profissionais, como as senhoras e os senhores aqui presentes, têm as habilidades e a tecnologia para desenvolver soluções eficazes para muitos dos problemas que cercam a nossa segurança hídrica global. No entanto, essas tecnologias e habilidades não são por si suficientes. Precisamos nos engajar como formuladores de políticas, economistas, financiadores, agricultores, indústria, bancos e agências de desenvolvimento, a fim de construir o consenso político-público necessário para abordar a questão da segurança hídrica global. Acredito que precisamos encontrar novas maneiras de ampliar essas soluções e tentar transferi-las para outras situações. Ao fazê-lo, devemos estar sempre conscientes de contextos locais particulares. Não se trata de impor soluções, mas de implantar soluções em parceria com as comunidades para resolver problemas locais reais.
Isso só pode ser alcançado através do compartilhamento de nosso conhecimento e de nossas experiências, como estamos fazendo aqui hoje. Minhas senhoras e meus senhores, o Conselho Mundial da Água acredita que, para alcançar a segurança hídrica, a sustentabilidade e a resiliência, temos que unir esforços em todos os atores do sistema de gerenciamento de recursos hídricos. É por isso que peço a todos aqui presentes que façam parte dessa mudança, que tomem medidas para atingirmos novos níveis de realização, para conectar-se a tomadores de decisão de alto nível em todo o mundo e influenciar a agenda global. Devemos acompanhar as realidades regionais e continuar adaptando soluções inovadoras em contextos locais. Convido a todos a contribuir com suas propostas para melhorar a segurança hídrica em todo o mundo, como um meio de construir os intercâmbios que alimentarão o desenvolvimento do 9º Fórum Mundial da Água em Dakar, no Senegal, em 2021, onde segurança da água estará no centro das discussões. Mais uma vez, agradeço esse convite generoso feito pelos organizadores, a participação do Conselho Mundial da Água neste evento e ensejo a todos excelentes trabalhos e profícuas deliberações. Muito obrigado.